Jornal da Pan, a partir de agora, recebendo os nossos segundos. Os nossos novos convidados de hoje. Fisioterapeuta José Ordenes. Bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Pan mais uma vez. Ordenes, tá vendo? Ele aprendeu. Eu não aprendi ainda. Vamos começar 2025 Olá. bonitinho, vai. Como que é? José Ordenes. Isso aí. Isso. E não é José né? José. José Ordenes. E também a nossa dermatologista Natália Papa, seja muito bem-vinda. Obrigada, bom dia. Bom dia. É o casal na nossa mesa hoje. Isso, da saúde. Casal da saúde na nossa mesa. E o que a gente pode começar aí trazendo para este ano de 2025 aí já... O quê? Dicas? Como é que a gente vai poder tratar os assuntos de hoje? Eu acho que 2025 começa agora no dia 2, né? Todo mundo trazendo metas, todo mundo querendo se preparar, que 2025 seja maravilhoso, e tem alguns riscos sobre isso. Sabe, quando você quer ficar em forma, 2025 eu vou ficar em forma, vou entrar na academia, vou fazer dieta, vou fazer de tudo. Primeiro mês se machuca, segunda semana eu fui correr, mas você corria antes, não. Mas por que começou a correr agora? 2024 eu não corria, né? Agora virou o ano, vou começar a correr. Virou o ano e começou a correr, aí começam as lesões, começa se queimar no sol também, né? Queimaduras. Isso. Primeiro dia já quer correr a São Silvestre, né? É isso aí. E aí, qual é a dica, José, pra gente poder passar pros nossos ouvintes, aquele que, de repente, hoje de manhã já resolveu... Já fez a matrícula na academia. Isso. Eu acho que a gente tem que colocar os objetivos a longo, meio e curto prazo. Então, quando você falar, tá bom, vou me preparar para São Silvestre, para uma meia maratona, já tem que avisar que não consegue. Se ele não corria, já não consegue. Mas já vou explicar o porquê. Agora, se alguém falar assim, eu vou voltar para uma atividade física, vou fazer uma meia maratona, vamos colocar assim, então 21 quilômetros até dezembro. Aí você vai descontando 10% por cada semana. E vamos ver se dá conta. Entendeu? Então, um exemplo hoje, uma pessoa que correr começar com 3 km, algo simples. Na próxima semana, tá? Então ele vai correr 1 km segunda, quarta 1 km e sexta 1 km. Durante a semana fez 3 km. Na próxima semana ele pode aumentar 10%, ou seja, 3 km e 300 metros. Então esse que é o problema, é bem gradativo. O corpo se adapta a ter 10% de carga. Então se você vai fazer 3 km uma semana, 3.3 na outra, 3.6 na outra e assim vai avançando. Então, qual que é o erro? Eu quero começar com muita vontade, quero fazer muita coisa. O corpo até aguenta, porque tem uma reserva. Então, o osso, entre aspas, não foi impactado ainda. Aí ele aguenta um pouquinho. Só que depois ele vai perdendo essa resiliência e aí começa a se machucar. Então, tem pessoas que... Eu sempre coloco esse exemplo, né, do cardiologista. Tem que caminhar. Aí que sair caminhando 1 hora de uma vez. Aí começa a dor no joelho, dor no tornozelo. Começa a aparecer as dores e fala, não, eu vou parar. Só que também parar é o péssimo, né? É a péssima decisão. O osso descalcifica, o tendão começa a ficar mais fraco, o nervo começa a enviar informação de corrente neural, né? Mais lento, o músculo perde. Então, uma semana também sem treinar corresponde a 1 mês de treino. O ideal seria o que, então? Começar numa caminhadinha leve ali. Começa leve. Começa numa caminhada. Não vai na loucura. Dá uma volta no quarteirão, depois no outro dia aumenta o outro quarteirão. Exatamente. Então tem a dosificação. O maior erro, eu acho que 90% das consultas na fisioterapia não traumáticas, ou seja, não tem um trauma, não tem um golpe, um acidente, é por aumento de carga exponencial. Então do nada ele começou a aumentar a carga. E na questão de, falando, né, das metas para 2025, a corrida é o esporte ideal para quem está sedentário, para quem quer começar? Ou seria melhor começar uma academia, tentar ganhar um preparo físico melhor? Eu acho que um preparo físico melhor, mas aí está uma divergência com as academias, porque na academia você utiliza um aparelho e ele estabiliza teu corpo para fazer o movimento. Só que na vida real não tem ninguém te estabilizando. Então o ideal seria uma caminhada, um yoga, um pilates, alguma atividade, calistenia, uma atividade com o teu próprio peso do corpo. Você controlando o movimento do corpo. Porque tem muitas pessoas que vão na academia, colocam um aparelho de bíceps, por exemplo, você segura o bíceps, o braço, em um acolchoadinho e faz um movimento puro. Só que isso na realidade não acontece. Você não faz esse movimento puro.
Então o teu corpo vai falando o quê? Só o bíceps precisa trabalhar, o resto não, porque está estabilizado. Então você vai pegar uma tarefa normal do dia a dia, aí começa a se machucar. Então o ideal é começar com o próprio peso do corpo. Depois que está estável e tudo, vai para uma academia, para colocar os músculos mais evidentes, mais tônicos. Então peitoral, bíceps, tríceps e ombro. São os 4 músculos que a gente procura no braço, mas ninguém se preocupa dos estabilizadores, que é o manguito dos rotadores. Qual que é o que chega mais na consulta fisioterapêutica? Tem uma lesão do manguito dos rotadores. Porque ele deixou de fortalecer o mais importante, que eram os estabilizadores, e focou só nos músculos bonitos, né? Uhum. E na questão de metas também, né? Às vezes a pessoa começou o ano, tem uma dor que ela está arrastando há muito tempo. Esse é o momento também da pessoa procurar, né? Resolver esses problemas. Começar com o pé direito, né? Isso. Na área agora da dermatologia, Natália, já que a gente falou de corridas ali, né? O que é necessário também para a gente poder proteger a nossa pele e quais são os horários melhores ali para poder, de repente, também estar fazendo e não pegar muito sol? Isso. Porque hoje está muito na moda a corrida de rua, né? Então, com isso, a exposição solar intensa ali. E a gente sempre brinca, né? A exposição solar não é só você estar de biquíni na praia. O sol que tem lá na praia é o mesmo sol que a gente vai ter aqui na rua, caminhando no dia a dia mesmo, né? Então é muito importante o uso do protetor solar. Tem alguns vieses aí pela questão que às vezes pode arder um pouquinho o olho. Então, o que eu sempre falo? É melhor se proteger de forma física. Usar um boné, usar um óculos, aquelas roupinhas de proteção, UVA e UVB. Isso é muito importante para evitar os horários de pico também, que é aquele sol das 10 às 4, né? Senão vai ter uma queimadura, e não só a queimadura aguda ali, que você vai ficar vermelho, ardendo, mas isso a longo prazo. Então a gente sabe que esse sol acumulado na nossa pele, lá na frente vai levar a manchas, ao câncer de pele, né? E depois a gente quer correr atrás do prejuízo, né? E já foi. Era o sol de hoje que a gente tinha que estar se cuidando. Sim. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, que correm ou que estão na praia agora, né? Nessa época de férias, ficando manchadas, assim, umas manchinhas vermelhas quando toma muito sol. É uma questão dermatológica ou é pela questão do sol forte mesmo? Pode ser só o sol, uma reação, uma queimadura mesmo, pode ser, né? Uma queimadura mais leve vai ficar só vermelho, uma queimadura mais intensa pode levar até bolhas, né? O pessoal que está na praia e muita exposição solar. Mas às vezes pode até ter, assim, algumas doenças que propiciam, né? A questão de você ter ficado com a pele úmida, tomando sol, algumas micoses, algumas coisas assim, né? Que tem isso na praia, você nunca sabe, você tá descalça, então você pode voltar com... Bicho geográfico, muita gente volta pelo contato da areia. E não só na praia, agora também com o beach tênis, a gente pega muito no consultório também, paciente com bicho geográfico. Que é aquela coceira no pé, que forma um caminho, por conta disso. Entendi. E nesse período de calor, parece também que a gente fica mais sensível na pele, né? Parece umas alergiazinhas, uma roupinha, porque você fica suando, né? Isso, o suor pode favorecer. Tem produtos também que a gente precisa expor ao sol para dar alguma reação. Como se fosse a queimadura do limão, né? Se eu jogar limão aqui na minha mão, agora não vai acontecer nada. Só que se eu sair no sol, vai provocar aquela queimadura. Tem alguns produtos que também podem estar na nossa pele, perfumes, que podem ter essa reação na hora que a gente se expõe ao sol. Entendi. O bicho geográfico, o que fazer para evitar ele? Não tem, porque na verdade é transmitido pelas fezes dos animais, de gato, cachorro, e a gente entra em contato por contato direto. Então seria evitando o local, né? Mas você não vai usar uma meia, alguma coisa que não seria muito viável, né? Tem lugares das quadras, o pessoal que trabalha com isso vai saber falar melhor, que eles tratam essa areia para evitar justamente por isso mesmo. Mas agora numa praia que vai animal, cachorro, não tem. Seria tratar o bicho, né? O cachorro, o gato. Natália, e para quem tá retornando da praia, ou que foi correr, se queimou, correu lá na São Silvestre. Ou que vai ainda. Ou que vai, não se cuidou, ou tomou muito sol, queimou. O que a gente tem que fazer? Qual que é o passo a passo?
Na verdade, não tem muito o que a gente fazer depois que a gente já teve aquela queimadura. A nossa pele ela vai se regenerar sozinha, sem a gente fazer. Então, muito cuidado até com produtos a mais que acaba passando. Então, pasta de dente, que o pessoal gosta de passar. Isso café. Isso pode até irritar mais ainda a pele. É uma pele que já tá com a barreira prejudicada. E você vai colocar um monte de agente ali, produto, álcool, às vezes, né, que tem base de álcool, que vai até piorar e irritar mais essa pele. Então, o mais importante é hidratar essa pele para ajudar nessa regeneração e às vezes dar um conforto para a pessoa, né? Usar roupa daí mais larga, ficar em ambiente mais fresco, mais pelo conforto. Mas o melhor mesmo era ter prevenido. Sim. Já que você está falando na questão de protetor solar aí, usar de uma forma errada também pode dar problema? O protetor? Isso. Mas a queimadura mesmo. Na verdade, a gente se queima muito por isso. Às vezes a pessoa fala, mas eu fui pra praia, eu passei o protetor. Mas provavelmente passou de forma errada. Quantidade errada. Então, o certo, a hora que a gente vai passar o protetor, é estar com o mínimo de roupa possível. Pra gente conseguir passar em tudo. Porque quando a gente tá com roupa, a gente não quer sujar, né? Passa aquele pouquinho. A quantidade adequada também. A gente tem que usar bastante protetor e reaplicar. Então, isso é o que acaba que quase ninguém faz, né? É ficar reaplicando esse protetor. Numa praia, numa piscina, o certo é de hora em hora você reaplicar, porque entra em contato com água, a gente se enxuga, transpira, ele vai saindo. E aí é por isso que se queima, né? Porque não reaplicou o protetor solar. Não precisa ser um fator, às vezes, muito alto. Pode ser um fator 30, mas desde que você use bastante e reaplique, é suficiente para voltar sem queimadura. Essa questão de fator 15, 20, 30 aí sempre causa uma confusão, né? Sim, no mínimo 30. Então, um 30 bem utilizado já é suficiente, porque a diferença de um 30 para um 60, 70 não é o dobro, né? Às vezes a gente tem essa impressão, mas não é pouca coisa a mais, é 2% a mais de proteção. Para uma pessoa com pele muito clara, que já teve um câncer de pele, essa diferença ao longo da vida vai ajudar. Mas no dia a dia, o 30 já é suficiente. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui em 100,9, mas vamos continuar mais um pouco no YouTube com a dermatologista Natália Papa e também o fisioterapeuta, vou deixar para ela. José Ordres. Um rápido intervalo em 100,9, a gente volta já. Continuamos no YouTube. Isso. E Natália, esse fim de semana queimei meu dedo. E aí eu fui pesquisar, né, essa coisa de estourar a bolha, né? E que pra quem se queima assim também na pele é um perigo, porque eu vi que é uma proteção natural, né? Isso. Quando surge bolha, assim, foi uma queimadura de 2º grau, ou seja, ela foi mais profunda na pele. Além de risco de cicatriz também, né, que pode ficar, porque você aprofundou muito, né? E é um efeito danoso maior ali, questão do sol, né? Câncer de pele, que a gente se preocupa muito. Entendi. Mas você queimou com água? Não, eu queimei fazendo comida. A ceia do ano novo. Isso, queimei fazendo comida. Aí dá aquela vontade de você pegar uma agulhinha e você estourar, mas aí eu fui pesquisar, falei... Todos os sites falaram, não faça a gente sabe que a bolha tá protegendo. Ela não vai voltar a ser a pele normal. Mas pelo menos ela tá protegendo aquela pele de baixo. Entendi. Então a gente fala pra deixar quietinho e o próprio organismo que vai se regenerar. Natália, eu tinha perguntado, né, pra quem ficou no YouTube, qual que é a ordem dos produtos. Então eu peço aí pra quem tá começando o ano, a hora de cuidar da pele, uma rotina assim ideal, quais produtos e qual a ordem que essa pessoa precisa utilizar. Tá, então vamos lá. Primeiro que é importante, sim, essa rotina de skincare, tanto para a questão de envelhecimento, né? Hoje a gente fala muito da prevenção, então, sim, você ter uma rotina de skincare, você tá prevenindo o envelhecimento da sua pele e até pela saúde da nossa pele mesmo, para hidratação, né? O controle de oleosidade. O básico, bem feito que resolve é você usar um sabonete de acordo com as características da sua pele oleosa, pele normal, pele seca, hidratar essa pele, mesmo a pele oleosa, ela necessita de hidratação, tá? Usar um protetor solar, né? Aí também de acordo com a sua pele oleosa, pele seca. E usar alguns ativos ácidos que também vão ou tratar uma condição, mancha, acne, ou também fazer a questão da prevenção. Então seria esse básico. Sabonete, hidratante, protetor e um ácido. Entendi. E essa questão do ácido, precisa tomar cuidado também, né? Porque isso aí a com pessoa indicação. Com uma indicação médica para não correr o risco de se queimar ou de usar o produto errado, por exemplo.
exemplo. Isso, alguns podem até piorar. Então, às vezes você está tratando uma mancha, só que se você está irritando muito essa pele, vai trocar por mais mancha ainda. Então, tem que tomar muito cuidado também. Questão de alergia, a região que você pode passar. Você pode tomar sol, você não pode. Então, sempre com indicação. Perfeito. José, agora na questão, eu gosto sempre de começar a falar, né? A gente já começou, vamos sair desembestado fazendo exercício pra gente ficar fitness, né? Começar. Mas se eu for direto pra academia também, não pratico nenhum exercício, né? Aí eu vou direto pra academia. Qual que seria o ideal de eu chegar na academia e falar assim, olha, eu preciso começar a fazer isso? Olha, eu acho que esse é um trabalho mais de educador físico, né? Eu acho que eles vão saber fazer muito melhor. Mas dentro da fisioterapia, quando a gente vai focar com o paciente para ir para o fortalecimento, sempre a gente trabalha com o próprio peso do corpo. Então, a gente vai pensar em pessoas fazer agachamento livre, fazer um movimento, por exemplo, pegar uma barra para fazer bíceps, só que livre, onde ele tem que trabalhar o estabilizador, antes de ir para os aparelhos. Então, sempre é bom começar você com pouco peso, mas com exercícios livres, que a gente chama. E depois disso ir para os aparelhos. Então é importante ter essa noção. Não gosto de caminhar na rua, então vou para esteira. Então não tem problema. O ponto é como você planeja tudo isso que você vai fazer. O problema é o cara quer pensar em levantar peso. Não quero levantar muito peso. Aí quando o cara quer levantar peso, ele precisa estabilizar. Então precisa ir para o aparelho. Levar uma vez só na academia, não volta mais. E vai lá para o aparelho. Então tem que tomar muito cuidado. Quando vai começar na academia, primeiro você se preocupa em ter bons estabilizadores e depois você coloca carga. O que eu falo dos carros antigos. Quando a gente vai reformar um carro antigo, a molecada não tem muito dinheiro, então pensa em arrumar o motor e as rodas. Quando você já tem uma certa idade, tem mais recurso, você vai pensar em amortecimento, em freio. Por quê? Se você pega um carro, deixa muito forte, mas não tem freio, vai se matar. Se você vai na academia e pensa em ficar forte e não preparar a articulação para isso, você vai se machucar. É o mesmo princípio. Então, a recomendação é começar leve, começar com o próprio peso do corpo ou com movimentos livres e depois ir para os aparelhos, quando você quer ganhar hipertrofia. Mas para hipertrofiar e ganhar mais força no motor, você tem que ter bons estabilizadores. Você falou direto ao educador físico, beleza, ele vai te passar ali o que você precisa fazer, mas que nem eu, no caso, eu tenho bursite e tendinite, né? Mas o ideal meu seria o quê? Eu passar por você, pelo fisioterapeuta primeiro, para depois, aí sim. Eu acho que você tem um ponto aí polêmico que muita gente não sabe. A diferença entre o educador físico e o fisioterapeuta é que o educador físico fortalece pessoas saudáveis e o fisioterapeuta trata e fortalece pessoas com doença, com pessoas com problema. Então, se o paciente tem uma tendinite, ele não pode somente para fazer o fortalecimento, ele tem que passar por fisioterapeuta, entender o que está acontecendo, qual que é o desequilíbrio muscular e aí começar o tratamento. Está ok, sem dor, saudável, aí vai para o educador físico, que ele sabe fazer o planejamento, aumento de carga, etc., periodização, etc. Agora, o fisioterapeuta vai ver lesões, paciente com problemas, com sobrecargas, que precisa ajustar primeiro antes de você sair fortalecendo. Porque senão você vai lá, se você não falar pro educador físico também, ele não vai adivinhar, né? Aí ele te tá com as cargas lá que você acaba se arrebentando mais ainda, né? E aí o problema é que você culpa o educador físico, só que ele não tem a culpa. A culpa foi da pessoa que não informou que tinha um problema, de não procurar ajuda para resolver esse problema, e aí ele começa a fazer trabalhos. Então a gente tem que ter essa diferença dos dois para não ter o problema de culpar uma pessoa de forma errada ou você não procurar a ajuda necessária. Ô, José, e também é importante não ignorar, né, os sinais que o corpo dá pra gente, porque às vezes essa coisa de você ignora hoje, aí você vai deixando, você pode desenvolver um problema ainda maior? Maior, exatamente. Quando a gente pensa, é típico, tô caminhando, tô correndo, tô sentindo um estalo no joelho, mas é um estalinho, de boa. Às vezes pode ser o princípio de uma condromalácia, que é quando a patela tá batendo no côndilo femoral. Aí você fala, não, mas tá indo. Quando você vai ver, já teve um desgaste da parte do tecido de cartílago, né? E aí você já não tem como recuperar essa cartilagem. Não é como a cartílago do tubarão, essas coisas que vai recuperar, não. Então, todos esses suplementos são para evitar que aumente, mas não para regenerar.
O ômega 3 não vai. É complicado mesmo, porque às vezes a gente vai deixando, fala, não vou parar agora que eu comecei. Então isso aí você vai deixando, vai ficando cada vez pior, né? Então, e não importa a idade também, né? Fisioterapia é pra todo mundo. Exatamente. A gente tende a ter no Instituto Los Andes, aqui, tanto em Marília como em Pompeia, a gente atende desde crianças até idosos. E aí você pode ver crianças que estão começando. A gente tem um atleta, o Samurai, né? Vou até mandar um abraço para ele, que deve estar de férias. Ele é um bom atleta, jogando MAC, está muito bem. Só que a sobrecarga do treino está prejudicando o desenvolvimento dele. Então aí você também tem que tratar. Aí tem idosos que querem manter uma vida ativa, mas já tem um problema de base. Então você tem que ir trabalhando com todas as idades, mas entendendo a limitação de cada um. E o mais importante, você se prepara para praticar um esporte. Você não pratica o esporte para estar com a preparação física ótima. Então, esse é um cuidado. Você quer correr, se prepara para correr. Você quer jogar bola, se prepara para jogar bola. Treina fisicamente para você jogar bola. Aí o que acontece? Vai pelado no final de semana. Não, mas já quando eu era jovem, jogava bola. Aí você quebra inteiro. Não sabe por quê. Sim, perfeito. E para quem quiser conhecer mais seu trabalho, tem rede social? Tem @joseordenes.br e Instituto Los Andes Marília, que é onde a gente tem nossos institutos, tanto em Marília como em Pompeia. E a gente traz toda a informação. Eu viajo bastante, então toda a informação da América Latina. A gente tem a maior comunidade de fisioterapeutas da América Latina, então traz tudo isso para entregar para o paciente marilhense. Então, legal. Quem quiser... Fica onde em Marília? Na rua José Bertonha, 103, atrás do MAC. Perfeito. E, Natália, para quem quiser começar o ano aí cuidando da pele, porque nunca é tarde para começar, né? Com certeza, mas quanto antes melhor. Como que faz para te encontrar? Nas redes sociais é nataliapapa.dermato. E eu tenho consultório aqui em Marília e em Pompeia também. Legal. Onde fica aqui em Marília? Na Avenida Rio Branco, 1481. Perfeito. É isso. Mas agora, antes da gente finalizar, deixa uma dica, né? Para quem realmente ainda vai para praia, né? Para quem aí, é lógico que você já falou para quem vai para caminhar, né? Usar aquelas ultravioleta, bonezinho e tal, mas especialmente para quem ainda vai para praia. Vai pegar aquele sol maravilhoso. Tá achando que você vai pra praia? Me leva. É meu sonho. Ele tá sonhando. É meu sonho. Uma dica muito legal, muito prática, é o protetor solar em spray. Então, para reaplicação, é ótimo. Ele é mais prático, né? Muito prático. Então, que às vezes a pessoa não gosta daquela sensação também. A hora que você tá lá na praia, você transpirou, tá com areia no corpo. Então, realmente, eu entendo, é muito difícil você pegar um protetor e passar. Então, o spray não, você já tá com aquela primeira camada de protetor que você passou antes de sair, de ir pra praia. E aí, pra reaplicar o spray, eu indico. E dá pra misturar repelente? Pode, não passar por cima. Tem ordem ou não? Pode passar o protetor primeiro e depois o repelente. Entendi. Porque às vezes você vai pra um lugar também que vai cheio de mosquitinho, aí você fala, o que eu faço? O que eu faço? Porque às vezes a pessoa também não vai diretamente pra praia, né? Ela pode ir pra um sítio, alguma coisa, e vai se expor ao sol do mesmo jeito. Uma chácara, alguma coisa. Sim. Já evita. Perfeito. E aí, José? E aí, José? E agora, José? Você. Quem, né, vai querer, quem tá com o joelho crocante, né? O que precisa já começar a pensar agora nesse início de 2025? Quando fizeram a pergunta, eu fiquei pensando, né? Eu acho que quando você vai correr em um carro, você primeiro vai no mecânico para ver se tem alguma peça, se tá tudo ok, se dá para confiar no carro, e aí você sai para correr. Então, fazendo essa analogia, você primeiro deveria fazer uma avaliação cinemática. O que é uma avaliação cinemática? É você avaliar os movimentos, teu padrão de movimento tá legal? O teu carro em movimento está legal? Porque muita gente acha que tem que fazer raio-x, ressonância magnética para ver isso. Não, você tem que avaliar o movimento, o padrão de movimento. Será que eu estou correndo, não estou levando o joelho para dentro, para fora? Que ao colocar volume, isso me pode gerar um problema? Então é a mesma coisa, levar teu corpo no fisioterapeuta para ele avaliar o padrão de movimento. Se não está ok, corrige, e se está ok, ele começa a te dar a carga para você começar a correr. Então a dica que eu deixo e convido todos vocês a procurar um fisioterapeuta, fazer essa avaliação cinemática, essa avaliação de movimento, avaliação funcional que a gente chama,
para ver os padrões de movimento. Ah, vai jogar tênis? Vê o padrão de movimento do saque, do backhand, etc. Você vai correr, vê o padrão de movimento durante a corrida. Você vai jogar vôlei, beach tênis. Entende o movimento primeiro, vê que falta, vê que tem que corrigir, às vezes falta mobilidade, às vezes falta força de algum músculo, ou às vezes até a coordenação motora, porque eu vejo no Esmeralda uns patos correndo, sabe? Aí eu falo, meu Deus, daqui a pouco alguém vai chegar no consultório. Então, avaliar antes de. Porque é muito chato você parar no meio, né? Porque você fala, nossa, agora paguei a academia. Eu acho que a Smart Fit, todas essas academias ganham muito dinheiro com esse tipo de gente. Cara, vou começar com tudo. Você machuca, só que pagou o ano. Não volta mais. Entendeu? Então, é uma dica de você não perder dinheiro, de você começar certo, de você começar 2025 de forma correta. Eu faço essa avaliação funcional antes de você começar a fazer o esporte que você quiser. Você pode fazer tudo que você quiser, mas primeiro tem que avaliar, adaptar teu corpo para aquela tarefa e aí começar. O cara tá 20 anos sem jogar bola, aí chegou o final de ano agora, juntou a família, foi para uma chácara, vai, no outro dia tá andando que nem o Robocop, né? Me ligaram 4 já. Olha só, é bem isso. Mas a gente precisa finalizar aqui em 100,9, aqui para os nossos ouvintes do rádio. Agradecer a sua presença, José, por estar com a gente hoje. Eu agradeço por começar o ano aqui. Obrigado, Natália. Muito obrigada. A gente encerra a edição 4.783 do Jornal da Pan em 100,9. Que você tenha uma ótima quinta-feira, um excelente início de ano. Mas a gente vai continuar ao vivo no YouTube Jovem Pan. Então agora é a hora que o pessoal chega mesmo com as novas metas para vocês, né? Nos consultórios. Quero me cuidar, quero tratar. Quero começar bem. Mas é bom, né? Isso que é importante. Acho também, é um novo recomeço, né? É porque quando você tem a noção, né, de procurar o profissional primeiro, antes de você fazer ali o estrago, né? Sim. Pelo menos você já tem consciência, Exatamente. né? É igual essa história do skincare que ele tá falando. Tá muito em alta, eu acho muito legal. Todo mundo se cuidando. Só que todo mundo usando livre, usando várias coisas ao mesmo tempo. Usando o que o TikTok recomenda. Com ser fonte, TikTok. Exato. E a gente pega, manchou, irritou, queimou, me deu mais acne. E aí o que era às vezes mais simples, primeiro vai ter que jogar tudo fora aquilo que comprou, porque não vai usar. A gente vai ter que às vezes fazer um tratamento, tratar para depois começar do zero com o skincare que seria o certo, Você por exemplo. acaba dando vários passos para trás em vez de começar de algum lugar certo. Que era o mais fácil, né? Sim. E também, falando nessa coisa de TikTok, tem a questão dos aplicativos de exercício, né? Tem. Aí a pessoa vai lá, faz esse treino que em 3 semanas... Você fica com a barriga chapada. Chapada só se fosse internado, né? Porque... mas é complicado isso. E também tem pessoas que falam, nossa, comprei esse tênis, corri muito melhor. Aí a indústria dos tênis ganha dinheiro, né? Porque já aconteceu muito pacientes que chegam, comprei esse tênis, que foi o lançamento, paguei mais de R$1.000, mas é o tênis que está te machucando. Porque não é o tênis que vai fazer você correr melhor. É um corpo adaptado e o tênis vai potencializar. Só que um corpo desadaptado com o tênis machuca. Sim. Entendeu? Então acontece muito isso. Eu perguntei uma vez pro educador físico se tinha o tênis ideal. Ele falou assim, cara, às vezes você está acostumado a andar de All-Star, você vai correr de All-Star e vai correr tranquilo. Tranquilo, exatamente. Né? O melhor tênis é o que tem menos amortecimento, menos conforto. Por quê? Porque obriga teu corpo a fortalecer os músculos para fazer a corrida. Agora, um tênis muito adaptado cria uma perna preguiçosa. E se já tua perna é preguiçosa, não absorve nada e aí começa a bater no joelho, tornocelo e quadril. Tem tênis, né, que te dá propulsão, pra frente. Não, imagina você... R$2.000. Imagina você pegar um Fusca com um motor de Ferrari e dar uma acelerada e desmonta inteiro. É a mesma coisa. Perfeito. Eu acho legal essa analogia. É fantástico. Mas é isso, gente. Vamos finalizando por aqui também no YouTube Jovem Pan. Muito obrigada. Que seja um ano maravilhoso para todos nós. Para todos nós. Também. É isso aí. Obrigada. É isso.